Dale, rapaziada, aqui é Michael Medeiros, tô aqui na casa do meu amigo Johan, tudo certo? E aí, pessoal, beleza? E hoje a gente vai fazer o piso de cimento queimado com autonivelante aqui no... que é o que é Na isso? nossa cabana. Aqui uma cabana, olha só o visual, pessoal. Olha só a vista disso aqui. E a gente vai estar revestindo todo esse piso aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Olha só esse piso aqui. E olha a vista. A vista aqui realmente é incrível. Vai ser feito tudo com autonivelante aqui. A gente já passou, a gente não, o Johan, meu amigo ali, ó, já passou aqui a Smart Resina em todo o chão. Quantas demãos de Smart Resina, Johan? 3 demãos. 3 demãos. Agora, o chão antes aqui, como é que ele ficava? Esfarelando? Como é que tava? Esfarelava bastante e bastante poeira, né? Tava soltando bastante poeira e soltando uma areiazinha. E agora já deu uma melhorada legal, né? Vamos ver aqui, ó, passando a mão aqui, ó. Com a resina já deu uma Olha só. diferença. Já não tá saltando nada, ele tem que ficar bem firme o chão. Mesmo assim, a gente já passou o aspirador e agora a gente vai estar passando um pano úmido para tirar 100% da poeira, porque já foi passada a Smart Resina já faz alguns dias aqui. E deixa eu mostrar aqui, ó, a cabana para vocês, que bacana. Aqui vai ser uma parte só, como é que é esse espaço aqui? Aqui vai ser um espaço completo. Vai ter a cama, vai ter uma banheira, uma pequena cozinha, um banheiro privativo. Tem até o banheirinho aqui, pessoal, ó, só. Aqui vai ser a parte do banheiro, que já tem a cuba, só esculpido em concreto, bem bacana. Aqui vai ser a parte do box. Tem até, olha só a iluminação, que legal. A iluminação é toda embutida dentro da madeira. Isso aqui realmente é muito legal. Até atrás aqui do espelho, olha só, tem. Aqui vai ser a parte do vaso sanitário, com vista e tudo. Ó, você pode usar o vaso sanitário até com vista. E privacidade ao mesmo tempo. Vista e privacidade. E aqui é uma cabana só aqui em cima ou são duas? Como é que Aqui funciona? é uma só e agora a gente vai no hall de entrada. Aqui é o hall de entrada da cabana. Olha só a vista que tem. Ó, lá fora, ó, tem até galinha, galo, tudo, ó. Olha só, tudo com vidro, madeira. Que coisa bonita. É uma combinação que dá muito certo, né? Madeira, vidro e o concreto que a gente vai aplicar agora aí, esse cimento autonivelante para dar o acabamento final no chão. Né? Ó, e para quem tá vendo esse vídeo, a cabana fica aqui na Grande Floripa, em Seada de Brito. E eu vou deixar aí na descrição para vocês os contatos aqui, quem quiser alugar para passar um final de semana, alguns dias com a família e tudo mais. Iremos inaugurar em breve, se Deus quiser. Provavelmente quando você está vendo esse vídeo já vai estar sendo disponível para locação. Mas vamos voltar ao assunto. Hoje a gente vai então aplicar aqui o autonivelante aqui. E agora a gente já terminando os últimos passos da limpeza e já vamos mostrar para vocês os detalhes. E é isso aí, vamos embora. Já vou dar mais uma dica bem legal. Esse vídeo aqui vai ser bem completo, vai ter bastante detalhezinho. Então se você quer passar mais rápido, já bota em velocidade 2 aí, porque realmente esse vídeo vai ser um pouco maior do que o normal. Mas eu vou tentar trazer o máximo de detalhes para vocês das coisinhas que eu não falei anteriormente. Olha só uma dica bem interessante. Aqui eu tenho um rolo fura-bolhas que eu já usei em outras 2 vezes. Ele está cheio de sujeira. Então eu estou usando aqui uma escova de aço para fazer a limpeza dele. Olha só. A sujeira que vai saindo. Olha ali no chão a quantidade de sujeira que já saiu. Então se você não fizer isso, se você está usando já pela segunda, terceira vez, vai acontecer de na hora que você passar o rolo fura-bolha lá no seu cimento autonivelante, vai estar caindo um monte de sujeira. E por fim a gente vem com a vassourinha e olha só, sai muita sujeira. Então, detalhe bem importante, limpe bem todo o equipamento que você vai usar. E agora eu vou mostrar para vocês o nosso sapato de prego improvisado. Olha só, a madeirinha que cabe aqui embaixo do chinelo. Fizemos 4 furos, colocamos um parafuso aqui, ó, com rosca, e depois a gente colocou aqui a rosquinha. Até porque o Isso aqui, ó. andador desse daí original é R$100. Ah, custa 100 pilão o original desse aqui, então esse aqui saiu bem mais barato. Foi só os 4 parafusinhos, olha só, em cada pé. Colocamos a arruela aqui, a porca já era, apertamos e tá feito. Agora o próximo passo é pegar o chinelo, ou você pode pegar um tênis também. E a gente vai usar aqui, ó, fita crepe azul, que é a mais forte que tem. E é só passar agora aqui em volta, ó só. Se vocês estão ouvindo um barulho aí no fundo, é o barulho do vento. Tá tendo vento pra caramba aqui. E agora, no outro lado.
E pronto. Acabamos de economizar R$100. Vamos ver se vai valer a pena, né? E é isso aí. E agora o teste para ver se vai dar certo o nosso sapato aqui, ó. Vamos ver. Opa, meu Deus. Ah, tá dando para andar. E a gente vai começar agora a fazer a aplicação aqui no chão. Lembrando que foi passado aqui, ó, a Smart Resina como primer. Tem 3 demãos de Smart Resina. E assim o chão ficou totalmente pronto, sem poeira, sem nada, o que vai garantir uma ancoragem bem boa. A ferramenta que a gente está utilizando aqui, ó, é um rodo dentado de 3 milímetros. Nas outras vezes que a gente usou 2 milímetros. Porém, se tiver qualquer carocinho, qualquer massinha em relevo, não vai ficar um acabamento legal. Então já te dou um conselho, faz normalmente com 3 ou 4 milímetros. Se você tem aí um piso já de azulejo, porcelanato, alguma coisa, e você vai cobrir, que já é realmente um acabamento melhor, 2 milímetros vai ser o suficiente, vai dar ótimo. Porém, se for um contrapiso, como é o caso aqui, um contrapiso com várias alturas diferentes, vários relevos, pelo menos 3 milímetros. Outra coisa que a gente está utilizando é aqui o rolo fura-bolha. E como eu já mostrei para vocês anteriormente, tem que fazer uma limpeza bem boa dele, porque a gente já usou ele outras vezes, então sempre fica alguma coisa grudada. Então, para garantir que não vai cair nenhuma sujeira na hora que a gente estiver aplicando, você precisa fazer uma boa limpeza nele. Agora a gente vai começar a fazer a mistura do autonivelante. Olha só, tem que estar pelo menos em 2, tá, pessoal? Se tiver em um só, vai ser muito difícil. A gente tem um balde aqui, ó, já limpo, tá? E a gente tem esse outro balde que é o nosso medidor com água. A gente já fez uma medida, uma marcação ali, então a gente sempre coloca água limpa aqui para medir, depois já coloca direto aqui no balde a água. O material tá todo aqui pertinho, olha só. A gente está utilizando o nivela rápido da Quartzolite. Outra coisa importante, pegar tudo do mesmo lote, tá? Se você quer para um acabamento final, não vai colocar revestimento, não vai colocar o piso vinílico, então compre tudo do mesmo lote para garantir que a cor fique o mais próximo da realidade. Tudo igual, no caso. E agora com o saco já ali, o bacana mesmo é que tiver em 3, né? Para um segurar aqui e o outro já ir misturando. Mas como a gente hoje está em 2 aqui, vai ficar o iorro aqui na parte da mistura e eu aplicando lá no piso. Primeiro coloca a água, depois coloca ali metade do produto, dá uma misturada com uma batedeira. Pode botar o resto já. Ah, eu esqueci de falar, a medida de água que a gente está usando aqui é 4,250. 4 litros e 250. Eu já fiz um teste colocando mais que essa medida de água por conta própria, só que o que aconteceu? Não ficou tão forte. Então coloque essa medida. E o seguinte, aqui agora a gente vai mexer por uns 5 minutos até não ter mais nenhuma bolha, não ter mais nenhum carocinho de massa e depois a gente já vai começar a aplicação. E o nosso ambiente já está aqui, ó, totalmente pronto. Vou mostrar para vocês aqui, ó. A gente fez toda a vedação dos cantinhos para garantir que a massa não vai correr para trás da parede, que aqui é uma parede dupla. Então toda a parte que tem parede dupla, a gente tomou todo o cuidado para fazer uma boa vedação com fita crepe ali, para que no caso aqui não vá a massa ali para dentro. E olha só, o ambiente aqui realmente é muito bonito. O nosso sapato de prego improvisado já está feito ali. E agora a gente vai começar a aplicar o produto aqui, nivela rápido da Quartzolite, sendo que a gente utilizou aqui como primer a Smart Resina da Dry Leves. E tá aqui toda a parte, aqui o cantinho também, olha só. Aqui é uma escada. A gente colocou primeiro a fita crepe e depois a gente veio aqui com uma madeirinha para garantir que a massa não vai fugir para lá. Olha só esse piso aqui, que bacana. Só com a Smart Resina que a gente aplicou aqui, olha só o brilho que já deu. Então ficou um trabalho bem legal. E depois com o autonivelante tudo prontinho, vai ficar excelente. Olha só. Não, e a vista aqui, pessoal,
É incrível. Realmente é muito bonito o local aqui. E agora chega de papo. Eu vou preparar ali para começar a receber a massa, que já está pronta. O Johan está lá mexendo. E a gente vai começar aplicando lá naquele cantinho lá. Ó. Vamos botar aqui a câmera e bora filmar. Já chegou aqui o Nivela Rápida Quartzolite, nosso autonivelante, que vai ser o nosso piso de cimento queimado líquido. E a gente vai começar aplicando agora pelos cantinhos e puxando com cuidado para não sujar a parede. Sujar o mínimo possível, né? Impossível não sujar alguma coisa. E olha só a textura que tá a massa. Vocês podem observar que ele meio que já vai se espalhando sozinho. Agora, para delimitar a altura, a gente vai vir com um rodo dentado de 3 milímetros. A gente empurra bem devagarzinho para os cantinhos, ali vai até indo sozinho. Não precisava nem a gente empurrar, só que como a gente quer mais agilidade no serviço, a gente vai estar dando uma ajuda para o produto. Outra coisa, a gente não faz peso na hora que a gente está puxando aqui o autonivelante, olha só. A gente vem com o peso do rodo, a gente não força para baixo. Prontinho, ali já ficou a altura certinha. E quanto mais rápido a gente fizer esse serviço aqui, melhor. Por quê? Porque conforme o cimento vai passando um tempo, ele vai secando e cada vez vai ficando mais difícil da gente trabalhar. Aqui o ambiente eu acho que tem 60 metros quadrados, vai ser com 3 milímetros e ele comprou, se eu não me engano, são 16 sacos. É pra dar e sobrar, na verdade, né? Olha só, vocês veem que quando já chegou à altura dos 3 milímetros, o produto para de vir no rolo. Então, para isso que a gente usa esse rodo dentado aqui de 3 milímetros. Aí pessoal, agora a gente vai vir com rolo fura-bolhas para tirar qualquer bolinha que tenha sobrado. Ele também ajuda a fazer o espalhamento. No cantinho aqui, ó, toma cuidado para não sujar a parede. E outra coisa bem importante, tem que passar esse rolo fura-bolha já no comecinho, aplicou o produto, já vem com rolo fura-bolha, porque senão vai ficar marcado. Se demorar muito tempo, o cimento já vai estar seco, vai ficar marcado daí. Olha só. Eu já vi que tem um lugarzinho lá que tem alguma sujeirinha que não está saindo. Então, usando o nosso sapato, ó, a gente vai lá onde tem essa sujeirinha. Ó, era um pouquinho de massa que não tinha ficado bem mexido. E fechou. Aqui está pegando o sol, então acaba secando um pouco mais rápido, então não pode demorar muito para fazer essa parte aqui, pessoal. E olha só como é que tá ficando o acabamento, pessoal. Olha só. Tá ficando muito legal. A gente tá conseguindo tirar praticamente todas as bolinhas de ar. Uma ou outra é inevitável ficar, não tem jeito. Mas o resultado tá ficando muito show. Olha só isso aqui. É fazer com calma, tranquilidade. E no final dá tudo certo. Se fizer às pressas, dá tudo errado.
Olha só, pessoal, que espetáculo que tá ficando esse serviço aqui. Olha a vista, olha o acabamento. Tá ficando muito legal. Até agora foi um dos melhores que eu já fiz, eu acho. Devagarzinho a gente vai aprendendo, né? E você assistindo esses vídeos que eu tô fazendo, você não vai precisar passar pelos problemas e erros que eu passei. Então aproveite bastante. Não esqueça de deixar uma curtida no vídeo, um comentário e também, claro, se inscreva no canal, porque tem muita gente que está assistindo aí no nosso canal e não está se inscrevendo. Então, por favor, dá uma força aí pro nosso canal, ajuda ele a crescer, se inscreve aí que vai ter muito mais conteúdo legal no canal para você. E aí, rapaziada, olha só, estamos quase terminando, tá faltando só aquele pedacinho ali, ó. E a gente tá aqui faz quanto tempo já? Desde as 8, 9 da manhã, né? 8, 9 da manhã, preparamos toda a superfície. O que mais demorou tempo foi preparar tudo, fechar todos os vãozinhos. Vedar, né? Vedar bem, Botar fita, que a gente botar colocou aqui, madeirinha. ó, para não cair a massa. É isso aí. E a aplicação daí, ali no quarto a gente terminou 11h30 e agora já é o quê? Meio-dia e Agora é meio, uma da hora. tarde. Uma hora, é. Foram 15 sacos, né? 15 sacos. 16 sacos. 16 sacos. 16 sacos. Qual que é a metragem? Dá 61 metros quadrados. Ó, 61 metros quadrados. E agora o que a gente vai fazer? Até agora eu tava trabalhando, agora eu vou botar ele terminar o último. Vamos lá, guerreiro. Vamos ver se ele aprendeu, né? Tava até agora fazendo, vamos ver se ele aprendeu. Vai espalhando devagarzinho. Deu na estica aqui, esse é o último saco que tem. Pode colocar mais massa nessa parte aí também. E... o último saco, ainda bem que ele comprou uma mais. Uma mais que o cálculo, senão não ia dar. Bota aí e depois a gente espalha com o rodo. Mais pelos cantos. Aqui. É bem tranquilo de fazer, só que tem que ter bastante paciência. Se tiver em 3 pessoas é bem melhor, tá, pessoal? Em 2 é um pouco mais corrido. E em 1 é impossível. Fechou. Não deixar assim uma reservinha ali pro lado. Pra aquela partezinha ali, né? Agora vai devagarzinho, sapatão, nosso sapatão aí, ó. É, vai devagarzinho. É devagarzinho, sem fazer pressão. E aí se não der, vai ficar bom nosso filmagem. Devagarzinho, sem muita pressa. Aqui pro lado. Dá mais uma empurradinha lá na massa lá. Pra lá, pra lá. É, o homem não olhou direito. Tinha que botar primeiro dos cantinhos só pra ir puxando. Agora tá tendo que empurrar. Então, uma coisa que você já tem que se ligar. Sempre joga já encostando na massa que já tá feita e depois vai puxando. Eu também não avisei. Ó, o bom é só isso, ó, só vem puxando. E aqui, como a gente não tá com a massa tão diluída, ele não tá se espalhando daquela mesma maneira que eu fiz lá no quarto da minha filha, que lá a gente botou mais água. Mas a diferença é que com essa massa aqui, na proporção certa de água, vai ter uma resistência muito maior do que o quarto lá da nossa pequena. Então, mais vale ter resistência do que fluidez aqui na hora de espalhar. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas vale a pena no final. Ó, é bem devagarzinho, pessoal. O bacana é sempre estar puxando a massa, nunca empurrando, como a gente está tendo que fazer aqui, mas é porque... ó, é sempre assim o certo, ó. Sempre puxando a massa, sem fazer força, sem fazer peso. Tá ficando um monte de manchinha ali, só que na hora que a gente passar o rolo fura-bolha, some tudo. Agora lá pro cantinho, ó. Primeiro empurra lá, ó. Primeiro esse cantinho aqui, ó. Não, pode ser aí primeiro. Isso. Ó, empurra até chegar bem no cantinho. Depois que preencher o cantinho, daí puxa a massa daí. Puxa reto daí, isso. Puxa para essa parte aqui que tá sem massa, ó. Isso, não tem problema fazer curva que depois ele se auto-nivela. Aí, ó. Agora vai continuar. Não, agora deu, levanta. Agora puxa lá do canto. De volta. É isso aí, é um trabalho que
Quando a gente vê o pessoal fazendo, parece que é bem molezinha, mas dá um pouquinho de trabalho, é um pouquinho chatinho. Mas depois fica bom. E aí, pessoal, quero que vocês deixem aí nos comentários o que vocês acharam desse serviço, se é difícil, se não é. Mas eu já te falo, não é impossível de ser feito, dá para fazer, mas antes você precisa assistir bastante conteúdo na internet, bastante vídeo e tomar bastante cuidado. E começar com cômodos pequenos. Hoje a gente fez uma área aqui bem grande, uma área de mais de 60 metros quadrados. Então, deu bastante trabalho, nós estávamos em 2 aqui. Mas graças a Deus deu tudo certo, o acabamento já está ficando ótimo, o lugar aqui ó, é lindo, vai ficar muito show. E depois vai ser passado aqui também a Smart Resina para proteger e também para dar um brilho, dar um charme, vai ficar bem legal. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, se gostou já deixa uma curtida, deixe seu comentário, se inscreva no canal e a gente se vê na próxima. Um abraço!